Dia, pessoal, vamos começando a nossa manhã. Que bom estar aqui com vocês. Para variar, me atrasei um pouquinho para entrar aqui junto com vocês, porque eu sou aquele cachorrinho que de manhã vai devagar, que começa o dia devagar. Mas agora já estou aqui, um prazer estar começando o dia junto com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema das meninas malvadas, que podem ter sido também meninos malvados, né? Que estiveram presentes na adolescência de muitas pessoas. Que às vezes eu posso ter sido também esse menino, essa menina malvada, ou então eu posso ter sido uma vítima desses meninos, dessas meninas malvadas. Ontem eu atendi um caso voltado sobre isso, que estava impactando na vida adulta de uma pessoa, e eu resolvi trazer então esse tema para cá, porque para mim ele é bem relevante. Cada vez mais eu também tenho acessado questões da minha adolescência. A gente fica sempre olhando muito para nossa infância, né? Para nossa criança ferida, para o bebê interior, para as nossas questões familiares, e acaba deixando meio de lado essa etapa da nossa vida, né? Que é a nossa adolescência e que também traz muitas questões ali envolvidas, né? Acaba trazendo muitos traumas. É quando a gente está firmando a nossa personalidade, foi quando a gente estava se identificando mesmo com o mundo a par da nossa família, vendo a que grupos a gente teria o direito de pertencer ou iria querer pertencer, né? Será que eu fui aqui do grupinho dos populares? Eu fui o grupinho dos nerds, o grupinho dos excluídos, né? Para onde que eu fui parar? Porque são rótulos que a gente acaba levando para a nossa vida, né? A gente acaba levando para o nosso dia a dia coisas que aconteceram lá quando a gente tinha 12, 13 anos de idade, né? Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Passando aqui, né, uma introdução nesse período da adolescência. Hoje em dia, ainda a adolescência começa cada vez mais cedo, né? Para menina, normalmente a gente colocava, começava quando menstruava, mas que nem no meu caso, eu menstruei com 10 anos. Então, é muito cedo, era uma criança ainda, né? E aí já tinha que lidar com questões hormonais que estavam ali presentes, né? Vem a questão da sexualidade, que também começa a aflorar, às vezes, as primeiras experiências que vão ditar muito de como vão ser as suas experiências posteriores, de como você vai se firmar, né? Tem questões de vícios também. Tenho muitos clientes que chegam querendo parar de fumar e que começaram a fumar na adolescência para tentar pertencer a determinado grupinho, parecer descolado, né? E querer pertencer. Então, hoje, né, a gente vai estar tratando desse tema aqui, dessa adolescência, desses meninos, meninas malvadas, e qual foi o impacto que eles tiveram, né, na nossa vida e ainda estão tendo, né? Saindo um pouquinho da criança e voltando para esse tema aqui. Então, para começar aqui, me diz, né, quem aqui já foi vítima ou acabou sendo, né, conviveu com essa questão das meninas malvadas da escola, né? A gente vê muito sobre as meninas malvadas nos filmes dos Estados Unidos, né? Até esse final de semana eu adoro filme de adolescente e eu tava assistindo um sobre essa dinâmica. Agora até me fugiu o nome, depois eu tento achar aqui para passar para vocês, que me trouxe várias caídas de ficha também de questões da minha adolescência, né? E eu acabo assistindo porque tem muita relação com os meus próprios traumas da adolescência que precisam ser resgatados. Então, quando eu tô em contato com esses filmes que me trazem sobre esses dramas adolescentes, eu entro em contato com a minha história, eles ressoam na minha história, e isso faz com que eu olhe com mais carinho para questões que eu vivi, questões que eu passei lá atrás. Então, quem aqui, né, passou por alguma situação na adolescência que sente que impactou até hoje, né, na sua vida,
seja porque você, lá atrás algo acabou com a minha autoestima, ou um menino que cortou meu coração e aí eu nunca mais me envolvi verdadeiramente com ninguém, não consegui mais confiar em ninguém, ou então eu me coloquei que eu não pertencia, como eu trouxe antes, a esse grupinho das meninas populares, de ser popular, e eu acabei me fechando. Ou então questões de comunicação, eu não me sentia ouvido, e então eu me fechei também para falar, para poder trazer para as pessoas um pouquinho mais sobre quem eu era. E começando aqui com uma historinha, né, para vocês. Na semana passada ainda eu fui fazer um trabalho terapêutico, né, em que eu senti que eu estava precisando olhar para algumas questões da minha vida, porque terapeuta tem que se trabalhar, né, tem muita coisa, né, para se trabalhar, e quanto mais eu me trabalho, mais eu consigo ajudar vocês aqui. Então eu fui olhar um pouquinho, né, para algumas questões da minha vida, e para minha surpresa apareceu uma questão da minha adolescência. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu mudei de colégio, né? Eu fui para um colégio particular e eu vinha de um colégio público. Então, por mais que fosse uma cidade pequena, né? Era diferente, porque eu estava acostumado com um estilo de pessoa, um tipo de pensamento, né? Uma consciência. E de repente eu me vi em um outro colégio com pessoas diferentes, que não tinha ninguém que era do meu antigo colégio, então eu tava lá, eu era bolsista na época, e ok, fui me inteirando ali com o pessoal, e lá pelas tantas eu acabei tendo um desentendimento com as ditas, né, meninas malvadas, as meninas que eram as popzinhas da turma, e houve uma questão com uma professora naquela época, que ela fechou a porta da sala, era uma turma bem pequena, acho que não davam nem 10 alunas, e ela fechou a porta e colocou um paredão, assim, com todas essas meninas que não gostavam de mim, e me colocou na frente e falou que elas podiam falar o que elas quisessem pra mim, que eu não poderia retrucar, eu não podia falar nada. Toda vez que eu tentava falar, ela falava pra eu ficar quieta e só ouvir, que eu tava ali pra ouvir o que essas meninas tinham pra falar pra mim. Agora vocês imaginem, para uma adolescente de 13, 14 anos, você tá ali refém numa sala, porque ela tinha trancado a porta para eu não poder sair, e ter todas essas meninas me dando de dedo e falando tudo o que elas quisessem. E a gente sabe que quando uma criança, um adolescente quer ser maldoso, olha, vai fundo, né? Eles conseguem e muito. E eu tive que ficar ali ouvindo. Eu me senti, naquele momento, né, muito impotente, porque eu não tinha como reagir, eu não tinha o que fazer. Eu me senti encurralada, eu me colocada ali num quadradinho, né, de medo. Eu me senti julgada. Até então, eu era uma menina com muita facilidade de expressão, que tinha amigos na região toda, se dava muito bem com o pessoal de toda a região, assim, de uma maneira muito espontânea, não forçava a ter uma popularidade, era algo natural para mim, de que eu começava a conversar e isso ia expandindo. Eu tinha uma segurança muito grande para falar com pessoas mesmo mais velhas, né? E o meu lado comercial era muito forte, eu conseguia, eu pedia patrocínio, vendia rifa, né? Fazia tudo o que precisava, assim, com muita tranquilidade e tendo muitos bons resultados. E a partir daquele momento houve uma quebra em mim. Eu me retraí, eu não queria voltar para o colégio, não queria mudar de colégio, não queria mais ter que ir lá e olhar para elas. Eu comecei a evitar lugares que eu frequentava porque elas estariam nesses lugares. Eu comecei a ficar com vergonha de postar no meu flogão que eu tinha na época, porque elas iam lá e acabavam sendo haters no meu flogão. Elas começaram a falar um monte de coisa para mim, para os meus amigos da região e também para pessoas que não me conheciam às vezes só de ouvir falar, né, de amigos em comuns. Eu lembro uma vez que eu fui para uns jogos e eu tava fazendo a abertura dos jogos, levando a bandeira de uma cidade. E depois que eu saí, eu ouvi alguns meninos falando
E assim, nossa, mas ela não é feia, cara, ela é mó gata. Por que que estavam falando que ela era feia? Porque até caricatura, gente, minha, elas pegavam e desenhavam, assim, pegavam minhas fotos e faziam caricatura. E eu cheguei a pegar algumas dessas caricaturas, né, que elas vinham assim, que nem a gente fazia com um sentido político, né, quando era criança. Elas acabaram fazendo isso também pra mim. Então, foi um trauma, né, bem grande. Na época não tinha essa, né, de você tratar com psicólogo, terapeuta, né, não se olhava para isso, era mais ou menos assim, acaba seguindo em frente, né. Meus pais, minha madrinha me auxiliaram e aí eu segui em frente com essa informação, né. O ano virou, vamos lá, vida nova, mas aquela sombra me perseguindo, né. Lembro que até quando eu mudei de cidade, eu fui morar em Cascavel para fazer um cursinho ali de final de ano, assim, para ir para fazer o vestibular, né, no terceirão. Eu não quis ir para o colégio que era o melhor colégio, porque nesse colégio tinham amigos dessas meninas e eu fugia deles. Teve uma vez até no mercado lá, que era numa outra cidade, que eu encontrei esses meninos, eu vi eles num corredor no mercado, e eu fui me abaixando, assim, saindo, assim, de fininho, saí correndo do mercado, porque eu tava com medo de sofrer bullying, vendo eles lá. Eu até me emociono falando isso pra vocês, são coisas que eu nem lembrava mais, e que agora estão vindo aqui, e que impactaram muito na minha adolescência. Me fecharam, né, me fizeram com que eu interiorizasse muita coisa. Eu tive até um período ali de uma anorexia leve, e a anorexia está associada com o querer sumir. É um tipo de camuflagem para querer sumir. Então, vejam o impacto que um bullying, uma situação pode ter, né, num adolescente, né? Como que ele pode se portar, né, perante ao mundo devido a uma situação de bullying. Alguém aqui se identifica? Alguém aqui também passou por alguma situação assim? Teve que conviver com algo assim no colégio? Gente, me dá um oi aqui, senão fica um monólogo e eu quero também ouvir vocês compartilhando, né, essas histórias aqui com vocês. Tomando meu cafezinho, tomar até mais um gole, que a minha garganta hoje acordou meio dolorida. Bom, essa situação que eu falei pra vocês, de ficar ali sendo julgada, não foi só ali essa parte das adolescentes que impactou. Essa questão da autoridade do professor também se extrapolou para outras áreas da minha vida, fazendo com que eu tivesse, por exemplo, muito medo de falar com superiores, falar com chefes, né? Vocês sabem é que eu sou autônoma, mas no meu período de au pair eu tive chefes e também depois, né, com outros professores na universidade, eu sempre tinha uma trava muito grande nessa questão hierárquica e deixava de me posicionar, de falar as coisas com medo de passar por aquela situação. E quando eu estava morando em Luxemburgo, houve uma questão com a família que eu morava e eu revivi, entende? Era uma releitura desse período da minha adolescência com a família que eu morava lá, onde os meus hosts, novamente, eu estava numa situação de fragilidade, era uma menina imigrante, e eles queriam que eu trabalhasse, não lembro, eles queriam que eu fizesse algo diferente, eles não queriam respeitar o contrato que a gente tinha, uma coisa assim, eles queriam me forçar a assinar um papel, e eu não queria assinar aquele papel, porque não tinha vantagem para mim, e não era legal, digamos assim, que eu assinasse aquilo. E aí eu falei que não ia assinar. Então, novamente, eles pegaram e fizeram a mesma cena, de que eu não podia falar, que eu tinha que ficar quieta, e eles dando de dedo na minha cara. Então, por que que eu revivi aquela situação? Porque eu já tinha vivido antes, e tinha ficado algo congelado lá. E quando a gente vive um trauma, um DHS, né, que é esse momento em que você se sente sozinho, impotente, que você não sabe se você entra numa luta, fuga ou se finge de morto, como foram essas situações que eu vivi, que você fica remoendo, não é algo resolvido, não foi algo que eu resolvi, eu apenas continuei, né, pra frente e ficou lá entalado, né, na minha garganta, toda aquela situação que nunca desceu, aquilo volta pra você. Então lá, eu vivi isso quando eu tinha, deixa eu ver, 14 anos, a primeira vez, a segunda vez aconteceu quando eu tinha 25 anos, então 10 anos depois,
eu tô ali de novo, né, na mesma situação. E aí, eu trago aqui para vocês que isso acontece também na vida de vocês. Que às vezes situações que você viveu na sua adolescência e aí você se diminuiu, você se colocou como numa defensiva para conseguir sobreviver até aquele contexto em que você estava inserido. Você revive na sua vida adulta e sem perceber você está perdendo as oportunidades que você poderia ter no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque você está agindo que nem um adolescente. O teu cérebro ficou travado lá quando você era adolescente para aquele determinado setor, que é a forma como eu me colocava. Eu ficava o quê? Muda, trancado. Se alguém chegasse assim para dar de dedo de mim, eu dava um choque assim e eu travava. Ficava ali travada. E o medo, muitas vezes, de aparecer. Se começava a aparecer demais. E vocês sabem que aqui nas redes, quando a gente começa a aparecer um pouquinho mais, já brota hater de tudo que é lado pra te atacar, né? Porque as pessoas acham que a internet é sobre isso, é sobre vir atacar o outro. O que acontecia? Eu travava. E essas pessoas conseguiam me dominar. Conseguiam fazer com que eu parasse com a minha vida, né? E ontem, em que eu falei aqui do caso, né, que eu atendi, foi mais ou menos isso também. Quando a gente começou a conversar sobre uma situação que estava acontecendo na vida dessa pessoa, a gente identificou que ela estava revivendo uma questão da adolescência, que tinha ficado bem mal resolvida. Internamente para ela foi algo meio que a adolescência passou, eu fui embora da cidade, fui estudar, segui em frente, nunca mais olhei para a cara dessas pessoas, enfim, foi isso, mas não ficou resolvido aquela situação. Eu só coloquei para baixo do tapetinho, né? Ergui aqui, ó, coloquei para baixo do tapetinho e segui em frente. Só que aquilo volta para te assombrar até que você resolva. E aí essa minha cliente, a gente conversando, e eu fui fazer uma reprogramação com ela. Quando eu falei ali pra ela repetir algumas coisas, no final ela me falou, cara, quando tu me disse pra repetir essa questão da minha adolescente, era exatamente isso que eu tava pensando em fazer, em reagir. Ou seja, ela ia adotar a metodologia que tinha dado certo lá na adolescência, que era ir pra trás, né, abaixar a cabeça e fingir que ela não existia, que ela não tava ali, se desempoderando totalmente para que as atuais meninas malvadas do novo círculo de trabalho olhassem um pouquinho menos para ela e não se sentissem incomodadas com o brilho, com o potencial que essa pessoa trazia ali para aquele trabalho. Então ela ia deixar de colher, né, oportunidades no seu trabalho para que os outros se sentissem bem com a presença dela ali. Então vejam que tem muita coisa que às vezes você aí na sua casa, né, na sua vida, você está revivendo, que são reflexos ainda da sua adolescência. Às vezes aquele vídeo que você não faz para postar no seu Instagram, divulgando um pouco mais o seu trabalho, seja no Stories, seja eu gostaria muito de virar YouTuber, falo com todo mundo aqui super bem, mas na hora de eu fazer esses vídeos eu travo. Ou então na hora de eu ir fechar uma venda, de eu ir falar com alguém, eu travo. Ou na hora de aparecer em público, porque houve uma trava lá atrás nessa minha comunicação em que alguém me deu de dedo, eu travo na hora de expressar, de colocar a minha voz no mundo, entende? Ou então, a gente aqui mudando um pouquinho, né? Às vezes você foi lá para um âmbito de relacionamento e aí você foi humilhada, às vezes os meninos que você gostava falou que você era feia, que você... Ou alguém, né, dessas meninas mesmo, chegou assim, quem é você? Porque ele só tá contigo porque ele quer, te dar uns pegas, né? Ele não gosta de você. E você acreditou naquilo. E às vezes o menino até gostava de você, mas você acreditou no que essas meninas estavam falando. E você deu não vou nem chegar perto desse menino porque ele só tá querendo usar de mim, né? Só tá querendo me abusar. E até hoje você se lamenta de não ter ficado com aquele menino porque você sabia que o menino gostava de você. Ou então, todos os seus relacionamentos, você tem essa sensação de estar sendo usada, de não conseguir desenvolver uma relação porque, eu não sou boa o suficiente, não sou bonita o suficiente, né? E o mesmo serve para os meninos, né? Para os homens, que às vezes
chegaram numa menina e tiveram o coração partido e ficaram com aquele bloqueio no seu coração, esse coração partido desde lá de trás, desde a sua adolescência, travados, 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 travados naquele momento. Então, a gente tem que olhar para a criança interior, sim, que é a nossa base, que dá estrutura para todos esses outros lugares, mas também precisamos olhar para o nosso adolescente interior. Porque mesmo uma criança que foi planejada, que foi muito amada, que recebeu muito suporte dentro do seio familiar, quando ela vai para esse contexto da adolescente, muitas vezes o fato dela ser muito amada dentro do seio familiar desperta a raiva dessas outras crianças que não receberam esse amor. Então eles a atacam. E ela entende que esse mundo, além do seu contorno familiar, é muito perigoso. E aí é uma pessoa que fica restrita ao seu seio familiar, que não tem coragem de ir explorar o mundo, de levar os seus dons para o mundo, de crescer cada vez mais, de colocar, né, todo o seu potencial para florescer. Passa a vida sendo uma sementinha que tinha um potencial gigante, mas que nunca saiu da casquinha. Então, olha aqui para sua vida, percebe aonde você está se comportando dessa forma, né? Onde será que houve essa baixa na sua autoestima? Porque às vezes houve uma compensação durante a sua infância para que você conseguisse elevar, mas veio alguém com um martelinho e te colocou lá no chão durante a sua adolescência. Agora, entrando um pouquinho na questão dos vícios, né? Porque muitas vezes, quando você passa por situações assim na sua adolescência, que você passa por questões difíceis, né? Nessa época, meu Deus, a minha vontade era sumir no mundo, né? A gente cavar um buraco e nunca mais sair de dentro. Eu tenho gravado aqui na minha mente, né? A imagem de eu em casa, chorando, acho que foi um sábado à noite, chorando, falando que eu não ia mais sair de casa. Eu não queria nunca mais sair de casa, porque eu tava com medo de passar por aquela humilhação novamente, de ser atacada, de passar por aquelas situações novamente. E agora me veio aqui, né, até questões de amizade, que naquela época ficou muito evidente pra mim, assim, quem que era meu amigo mesmo, quem tava comigo pra surfar na mesma onda, né, já que eu conseguia fazer esse link, assim, com diversos grupos, e quem era realmente, né, meus parceiros. Só que eu vi por um lado negativo, né, aquela quebra. Hoje eu entendo, né, que aquilo não foi assim, ó, passou o ceifador, né, separou ali o joio do trigo mesmo, né. Mas naquela época foi difícil, entende? Aí, como eu falei pra vocês, eu tive anorexia, né, naquela época. Mas existem pessoas que podem reagir de outras formas, que às vezes na adolescência vão começar a engordar pra caramba, porque vão entrar ali numa compulsão alimentar para tentar suprir aquele vazio e entrar nessa compensação de eu vou ficar grande, porque ninguém vai querer brigar com o elefante, entende? O elefante é muito grande, a presença dele é muito grande. Chega ali o leopardo assim, vou procurar o filhotinho de elefante, né? Porque o elefante grandão eu nem tô afim de lidar com ele, porque ele é muito grande pra mim. Então essa pessoa às vezes ela começa a engordar, começa com muita compulsão alimentar pra tentar ocupar esse espaço, que lá na adolescência ela se sentiu fragilizada. Ela sentiu muitos medos. E aí a gente também olha, pessoal, pra essa questão que eu falei ali do cigarro, né? Teve um caso de uma cliente minha, ela tinha síndrome do pânico, tinha casos severos, assim, ela travava inteiro, assim, a mão, tinha muito medo, assim, de morte, assim, ela entrava, se ela tava dirigindo coisa, ela parava o carro e ela começava a chorar e ia travando e passava muito tempo ali travada, às vezes alguém se dava conta que ela tava demorando, tinha que ir atrás dela e ela tava em algum canto, assim, travada, literalmente, né, porque ela entrava em tetania, né, devido a essa resistência ao sentir o medo, então toda a mão dela, ela ficava até toda meio contorcida, de tão forte que eram as crises de pânico dessa minha cliente. E aí a gente foi trabalhando, ela tinha, deixa eu ver, na época, acho que uns 24 anos, mais ou menos, então era uma menina nova ainda. E aí, conforme a gente foi trabalhando com ela,
a gente foi identificando que era muito voltado de questões que ela tinha vivido na adolescência. Então a gente foi checando que, por exemplo, a primeira transa dela tinha sido para poder pertencer ao grupinho, porque era a única menina que ainda não tinha transado. Ela estudava num colégio agrícola e aí ela queria pertencer ao grupinho dos descolados, né? Então ali entrava que a primeira relação dela foi para tentar pertencer ao grupinho. Aí depois você andava mais um pouco, começou a fumar. Fumava pra caramba, para tentar pertencer ao grupinho. Só que agora eu tenho algo aqui para vocês que vai dar uma viradinha de chave. Porque o cigarro e qualquer outra coisa que a pessoa fume está relacionada a medos, a ter vivido um grande medo. Então pode, mas eu comecei a fumar para pertencer ao grupinho, mas existia um grande medo por trás. E aí cabe a mim identificar que não existe mais esse perigo, né? Às vezes o medo pode ser justamente o medo de não pertencer. Porque o cigarro, eu tenho medo de me comunicar, tenho medo de chegar aqui e fazer amizade. E aí se eu chego assim, você tem fogo aí pra mim, por favor? Facilita. E aí começa aquela troca e eu consigo formar um vínculo, consigo parecer mais descolado, não tão dentro, né, não tão introspectivo, e começo a ter mais amizades. E essas pessoas, né, acabam levando esse vício para a vida toda, às vezes, como uma bengala, para que elas consigam se postar frente à vida. É o companheirinho dela, esse cigarro, esses medos, né? Então, vai levando também para a vida algo que viveu na adolescência, devido a esses medos, a esses traumas, né? E agora aqui, né, para vocês que continuam comigo, vamos falar assim de o que a gente pode fazer para olhar para essa adolescente interior, né? A gente fala muito sobre as nossas questões da nossa criança interior, mas nós também temos que olhar aqui como que eu posso resgatar a minha adolescente interior. O que eu posso fazer para ela, né? Como que eu posso ajudar ela? Quando você vem para um trabalho terapêutico, a gente consegue olhar, que nem no caso ontem, identificar ali no campo, né, as suas questões ali que estão te impactando, e aí a gente vai fazendo essas reprogramações para resgate, com a parte de liberação, muitas vezes emocional, nem lá naquela hora que eu fiquei travada, é algo que eu já respirei, gente, várias vezes, e ainda assim reaparece. Sexta-feira que eu fiz a terapia, eu falei assim, nossa, cara, eu não acredito. E fiz uma constelação pra gente ver mais ou menos como que aquilo tava. Vou pegar aqui só pra exemplificar, né? Só aqui meu floral, que tava a professora. Eu tava assim, eu só via ela na minha frente. Nada mais na minha vida importava. Eu tava ali travada ainda naquele momento. Algo que eu vivi nos últimos dias, sei lá, nos últimos tempos, pode ter ativado, né, reativado aquele programa lá da minha adolescência e me colocou ali novamente, de frente com ela. Então eu tive que fazer novamente um processo para estar encaminhando e agora sim dando um lugar, não só trabalhando na minha liberação emocional, mas também dando um lugar para aquelas pessoas, aquelas questões que aconteceram lá atrás. Então, no âmbito terapêutico, a gente consegue fazer isso, consegue compreender a partir de uma consciência maior o porquê que você está reagindo dessa forma a algo que aconteceu na sua adolescência, por que aquilo veio a acontecer com você, para te ajudar a sair da posição de vítima, e caso você tenha sido o algoz, tenha sido a menina malvada, que às vezes a gente também foi, né? Então, também te colocar numa posição para que você mesmo se perdoe, consiga sair desse posicionamento, para assumir a tua vida com muito mais alegria, né, autonomia e felicidade. Então, outra coisa, né, que a gente pode fazer, você pode trabalhar às vezes com uma foto da sua adolescente interior, né, algo que você pode fazer em casa, conversando com ela, né. Às vezes você pode ali pegar, olhar para aquela foto e lembrar, respirando ali, olhando para aquela foto, assim, lembrando de situações que você passou na sua adolescência, né, e que marcaram a sua vida. E aí você trazendo para essa adolescente, né, que agora ela não tá mais sozinha,
que você tá aqui e que você pode auxiliar ela nessa jornada, né? Eu tô aqui, eu pego a sua mão e a gente vai junto nessa. Agora você pode agir de uma maneira diferente, né? Não precisa ser como foi no passado. Agora a gente tem meio, a gente tem condições de fazer algo acontecer diferente na sua vida. Então, também é algo que você pode estar fazendo, né? Outra coisa, algo que eu sempre recomendo para vocês, trabalhar com as cartas. O diário, né, da adolescente não era à toa, a gente ridicularizou muito do diário, né? Mas o diário é uma forma de você conseguir colocar para fora aquilo que ficou entalado tanto na sua garganta como aquilo que está rodando sem parar como um disco riscado aqui dentro da tua mente. Então, quando você escreve, coloca para fora, não quero que ninguém veja, queima, escreveu, queimou, pronto, acabou. Mas coloca para fora. E o melhor não é digitar, não é escrever ali num arquivo no celular. É você pegar a caligrafia, papel, caneta e anotar, escrever valendo sobre as coisas que estão te incomodando, que ficaram ali presas para você. Eu escrevi carta. Teve uma noite, gente, que eu peguei uma matéria aqui de um caderno, foi quase a matéria inteira. Acho que era uma sexta-noite. Eu morava em Balneário e eu tava me sentindo com os ombros muito presos, assim, nossa. E eu fui escrever umas cartas para algumas coisas que tinham acontecido ali no meu dia e começou a vir essas memórias da minha adolescência, mostrando novamente que o que eu tinha vivenciado no meu dia era um reflexo de situações que eu tinha vivido na adolescência. E aí eu comecei a anotar, escrevendo carta para várias pessoas que iam vindo. Às vezes era tipo um trechinho assim, 3 linhas, sabe? Só de coisas que às vezes eu queria ter falado, não falei, que precisava colocar para fora. No final, em vez de eu estar super cansada, né? Porque eu tinha escrito uma matéria de caderno, pra você ter noção, uma matéria. Não, eu tava super leve, eu tinha soltado todo aquele peso dos meus ombros, dos meus braços, porque eu tinha conseguido expressar o que tinha ficado entalado em mim. Então, não permitam que as meninas malvadas ou professoras malvadas, como foi no meu caso, em que passaram pela sua adolescência, te diminuam, te condenem a ficar se escondendo como eu me escondia até mesmo no mercado, numa cidade que era quase 200 quilômetros da minha, porque via alguém que parecia com pessoas, né, que eram daquela época. E eu lembro que isso, até teve uma vez, acho que eu tava na Europa, e eu vi um desses meninos que era amigo dela e que elas falavam super mal de mim. E mesmo lá, o menino, acho que ele até veio falar comigo e tal, né? Porque quando você tá fora e você encontra um conterrâneo, vira best friend, né? E eu dei uma travada, assim, porque passava um filme na minha cabeça, lembrando aquelas situações do passado. Então, às vezes, a gente leva aquilo engasgado pra nossa vida, a gente fica travado, se condenando, se achando ali aquela bolachinha espatifada, que não é a última bolacha boa do pacote, né? É a bolachinha espatifada que ninguém quis. E, na verdade, hoje você é um mulherão, hoje você tem muito a oferecer para o mundo, hoje você tem condições de fazer diferente, de inspirar os seus filhos para que façam diferente também. Você tem condições de colocar o teu brilho no mundo, você pode aparecer, pode se portar de uma maneira diferente, independente da idade que você tenha. Isso... Olha, não tem essa questão, mas agora eu já tô muito velha. Não, eu tenho clientes de 70 anos, eu tenho clientes de 75 anos, de 65 anos, que estão aqui em busca do seu resgate interior. Então, quem é você na casa aí dos 40, na casa dos 30 e poucos, que não tá querendo olhar para si? Idade não é desculpa para não ter esse resgate de todas as camadinhas do teu ser, de toda a tua personalidade. Porque, não sei vocês, mas eu não quero voltar para minha próxima encarnação tendo que passar novamente por essas situações dessas meninas malvadas, não. Eu quero chegar aqui super empoderada para não ter que viver aquelas situações de novo. E eu espero que vocês também se portem dessa forma, que vocês também consigam agir de uma maneira diferente na vida de vocês e expressar todo o potencial que vocês trazem consigo. Não deixem que um comentário lá de trás, uma situação que você tenha vivido lá atrás, assombre o teu presente e condene o teu futuro, entende? Não deixe que
que uma situação que você viveu lá atrás assombre o teu presente e condene o teu futuro. Gravem bem essa frase, porque normalmente a gente vive o hoje como um reflexo do passado, porque não temos coragem de parar e olhar para aquele fantasminha e arrancar o lençol e falar: cara, você não existe, entende? Não tenho mais medo de você. Hoje eu sou muito maior. Bom, essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazendo mais cafés com a Dali. Vamos trazendo mais vezes aqui para vocês essas lives. Eu vou deixar aqui salva para vocês. E a gente também pode ir discutindo mais temas, se vocês têm alguma questão específica, né? Às vezes até, por exemplo, essa questão do cigarro, eu posso fazer uma live só falando sobre vício, só sobre cigarro, só sobre compulsão alimentar. O que vocês acharem, né, Perrine? Eu gostaria muito de saber mais sobre essa questão. Me mandem ali, que aí eu posso estar olhando para isso, para trazer o assunto aqui para vocês. Às vezes pode ser até mesmo, né, um sintoma que eu possa estar trazendo aqui para vocês, porque existem muitos impactos no físico, né, que podem refletir devido a essas questões que a gente viveu lá atrás, né, e vai ser o maior prazer estar aqui compartilhando um pouco do que eu fui coletando nessa minha jornada de conhecimento, um pouquinho, né, do que eu fui absorvendo, buscando para conseguir me curar, porque tudo o que eu trago aqui para vocês, né, por mais que tenha algumas situações, né, que eu não passei, por exemplo, cigarro, nunca fumei, não, mas aprendi buscando outras coisas que fizeram parte da minha história. São dores minhas, né, coisas que eu passei na minha história e que eu quis me libertar, porque é muito triste a gente passar a vida aprisionado. É muito triste você estar no mercado e estar fugindo de pessoas que você conheceu há 10 anos atrás. Porque tem medo que elas vão lembrar que você era a menina que tinha uma caricatura sua rodando, né, pela região, né? Nem é pela minha cidade, era pela região. Com uma foto sua, uma caricatura, sendo que você não tinha feito nada. Então, fica aqui o meu depoimento, né, o meu coração aberto para ajudar vocês nessa jornada com muito gosto, porque a gente tem como fazer isso, a gente tem como melhorar sempre, né? Quem já passou comigo por algum processo, seja de respiração ou só as nossas conversas, sabem como isso vira chaves na nossa vida. A live aqui, né, já traz muita virada de chave para quem se permite, né? A Elaine colocou aqui muitos insights, e na sessão a gente consegue olhar especificamente para a tua história, para que você consiga se abrir para um novo sol, para o teu brilho, que você não se trancampie, porque você merece brilhar e muito. Então, meu muito obrigada, um bom dia e fiquem com Deus, maravilhosas e maravilhosos, que sempre tem algum homem perdido aqui nas minhas lives e é um prazer estar com vocês também. A gente precisa que esse masculino se cure e se fortaleça cada vez mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!